Bom, pessoal, eu sou o engenheiro Beto Araújo, responsável pelo departamento técnico da OptiArt, e nesse vídeo eu quero mostrar aqui o funcionamento básico de um sistema de painel de LED e mostrar aqui o conceito de dois equipamentos que são associados a ele. Esses equipamentos são a controladora e a processadora. Bom, então falando um pouco do funcionamento do painel de LED, basicamente eu tenho lá o meu painel, que é composto pelos meus gabinetes, porém ele funciona diferente de um monitor, de um video wall, por exemplo, onde eu tenho entradas de vídeo diretamente nele. Para ele receber a imagem, ele precisa de um equipamento que envie essa informação já pronta, que ela fica normalmente separada do painel, normalmente numa área técnica ou numa área de fácil acesso. Esse equipamento pode ser uma controladora ou uma processadora. Dentro dela eu tenho um componente chamado de Sending Card. A função da Sending Card é enviar o sinal de vídeo para o painel. Dentro de cada gabinete eu tenho normalmente uma Receiving Card. Então eu tenho várias Receiving Cards. Esse equipamento, seja uma controladora ou seja uma processadora, ela envia os sinais normalmente via cabo de rede. Cada conexão dessa atende a uma quantidade de gabinetes, que depende da quantidade de LEDs ou de pixels que esse gabinete tem. Então eu tenho uma série de conexões, cada um atendendo um grupo. Então aqui eu tenho a controladora ou uma processadora. Essa processadora é quem recebe o sinal HDMI da minha fonte de sinal. Normalmente HDMI é o padrão mais utilizado, né? Mas é um sinal de vídeo, então funciona da seguinte forma. Esse sinal é enviado para a controladora, ele vai trabalhar esse sinal e vai mandar as informações para que sejam exibidas no painel de LED. Então esse é o conceito básico, né, a topologia básica de funcionamento. Qual a diferença entre a controladora e a processadora? A controladora, ela é um equipamento que ela não tem processamento de vídeo. Então eu tenho o meu painel de LED, vamos supor aqui que ele tem uma resolução de 736 por 520. Nele eu vou ligar minha controladora, que vai mandar o sinal, e nessa controladora o meu computador com uma saída Full HD, que seria 1920 por 1080. Então o que acontece? A controladora, ela simplesmente converte o sinal para uma forma que o meu painel entenda, mas ele não faz processamento dessa imagem. Então quando eu mandar o sinal, ele vai exibir pixel a pixel. Então o que vai acontecer é que como ele estivesse pegando só parte do meu sinal. Então aqui é o total 1920, né? E desse 1920 ele vai exibir somente a porção de 736 por 520. Ele está exibindo somente uma área do sinal como um todo. A controladora é um equipamento mais básico. Por não ter esse processamento, ele é um equipamento com um custo um pouco mais acessível, mas ele tem essa contrapartida. Quando eu trabalho dentro de um sistema de propaganda, de sinalização digital, uma loja, por exemplo, que fica rodando um vídeo, isso é fácil de contornar, porque a minha fonte é sempre a mesma. Então, basicamente, o que eu faço? Eu trabalho o meu layout de exibição para que o conteúdo apareça somente nessa área do sinal de vídeo. Quando eu rodar isso no meu painel, ele vai mostrar só essa área do sinal, mas eu coloquei o meu conteúdo para rodar dentro dessa área. Na prática, eu tenho o meu conteúdo inteiro rodando ali. Então, como eu comentei, atende bem num sistema controlado, mas para alguns casos não traz o resultado esperado. Por exemplo, dentro de um auditório ou uma sala de reunião. Por quê? Não vou ter sempre o mesmo computador, vai chegar o usuário ali com um notebook, por exemplo, e eu não quero que só exiba um pedaço da tela, ele não vai conseguir fazer o conteúdo aparecer só naquele pedaço. Então, para isso existe a processadora, tá? Que a grande diferença é que ele tem esses recursos de trabalhar o sinal para, por exemplo, fazer ele encaixar, apesar do meu painel ter uma resolução menor, ele vai fazer um scale desse sinal, né? Então ele vai reduzir esse sinal para que ele encaixe dentro da minha área de tela. Então, apesar de eu estar mandando um sinal 1920 por 1080 para um painel de tamanho menor que ele vai fazer um scale da imagem e eu tenho ali a imagem completa no meu painel. Então essa é uma definição importante a ser feita na hora do projeto, né? Qual que é a minha utilização do painel de LED? É uma situação mais controlada, que eu consigo trabalhar no conteúdo para posicionar ali só na área de exibição? Legal, então posso trabalhar com uma controladora. Agora não, vou trabalhar com múltiplas fontes, ou vou pôr, por exemplo, aqui um equipamento de TV, uma situação de passar ali um jogo de futebol, alguma coisa assim. Eu preciso ter a processadora para adaptar o sinal de
vídeo a resolução do painel de LED. Então agora eu estou aqui com uma controladora básica, ambas da Novstar, controladora e processadora. Essa é o modelo 300, essa é uma VX400. E eu vou mostrar aqui na prática a diferença, né, do funcionamento das duas. Bom, então fazendo uma demonstração, primeiro usando a controladora, vou ligar a saída do meu notebook aqui. Estou mandando aqui o sinal para a controladora e a controladora está mandando para esse painel aqui. Painel pequeno com 2 gabinetes, resolução total de 384 por 384. Tá? Então a gente já percebe ali que ele está mostrando somente o canto superior esquerdo da minha imagem do notebook, né? E é isso que acontece com a controladora. Eu tenho ali um sinal pixel a pixel. Ele vai mostrar somente uma porção da imagem, já que a resolução do meu notebook, né, do sinal que está indo, é bem maior do que a resolução total ali do painel. O que eu consigo fazer é reposicionar. Então eu consigo, por exemplo, mudar aqui a posição inicial da imagem, o X e o Y, e ele está pegando outra área. Eu coloquei aqui o X e Y de 400, então ele deslocou a minha imagem 400 pixels para a direita e 400 pixels para baixo. Então o que eu consigo fazer é isso, consigo reposicionar qual a área da imagem que eu vou conseguir exibir. Então essa é uma alternativa que é feita para mostrar o conteúdo, é reposicionar para mostrar o centro da tela, por exemplo. Tá? Mas eu fico limitado a esse tipo de configuração. Outra alternativa que é utilizado é diminuir a resolução da entrada da controladora. Tá? Então eu posso trabalhar com uma resolução menor para ele pegar uma área maior de imagem. Tem a possibilidade de eu configurar a minha entrada da controladora com a resolução do painel, mas normalmente vai cair fora de uma resolução padrão e nem todas as placas de vídeo aceitam sinais fora da resolução padrão, né? O que a gente chama de resolução customizada. Se está dentro de um ambiente controlado com uma placa de vídeo que aceita, essa também é uma alternativa, trabalhar com uma resolução customizada. Tá? Então são alguns recursos para contornar essa limitação da controladora, né? Evitar aí um investimento maior com uma processadora dentro de um ambiente controlado. Agora eu vou fazer a mesma situação usando a processadora. Vou pegar então, mudar o sinal aqui, o cabo que vai para o painel de LED, vou ligar aqui na processadora e agora eu estou jogando o sinal do meu notebook para a processadora. Nessa primeira conexão eu acabei tendo o mesmo resultado, estou mostrando a mesma parte, né, um pedaço, porção da imagem. E agora que entra aqui o recurso da processadora. Então eu posso vir aqui na configuração dela e mudar o meu modo de escala para que a minha imagem preencha toda a tela, tá? Como eu estou aqui com um painel quadrado, né, ele não é uma resolução 16:9, a imagem acaba distorcendo, mas eu tenho toda a minha imagem Full HD que eu estou mandando, ela foi escalonada para caber dentro do painel. Então, dentro de um ambiente de sala de reunião, de auditório, acaba sendo necessário trabalhar com equipamento desse tipo aqui para que eu tenha esse efeito. Tá? Bom, existem outros recursos, né, na processadora. Quando eu trabalho, por exemplo, com um painel bem grande, eu consigo dividir ele em partes, colocar o que a gente chama de layers, né? Sinais que trabalham tanto dividindo um painel em áreas ou um sinal sobreposto a outro, né? Então tem alguns recursos adicionais que esse tipo de equipamento tem e esse não, mas assim, de forma básica, de forma resumida, seria essa a diferença entre controladora e processadora. E é muito importante, na definição de um projeto, saber qual que é a necessidade do cliente para que se utilize o equipamento correto.